Fala, meu amigo, estamos de volta. Estamos aqui no nosso módulo de fonologia. Nós fizemos agora há pouco uma parte bem interessante para que você começasse a entender o que é o estudo dos sons, né? Então mostrei para vocês sobre a sílaba, o que é vogal e semivogal. A gente já começou a trabalhar acerca da estrutura de um ditongo, de um tritongo, um hiato, que são os encontros vocálicos. Esses encontros vocálicos, pessoal, que eu falei no vídeo anterior, eles fazem com que a gente entenda de uma forma muito mais precisa algumas regras de acentuação. O nosso objetivo é chegar até lá e ver algumas questões que são normais de cair em prova de concurso público sobre acentuação gráfica, certo? Só que a gente ainda está falando de fonologia e eu preciso mostrar mais um item a vocês. Neste momento, então, começaremos a falar sobre o encontro de consoantes, beleza? Solta na tela, então. O encontro consonantal conhecido, galera, é aquele que a gente vai ver, vou pegar a canetinha aqui. O encontro consonantal, então, ele acontece quando você encontra consoantes que são pronunciadas. Gente do céu, tu não tá entendendo. Olha aqui, ó. Eu já disse para vocês que existem duas possibilidades. Ou vai ser perfeito ou próprio, ou imperfeito ou impróprio. Isso daí é uma sacada que você já deve ter. Acontece, pessoal, que o encontro de consoantes se faz através das consoantes pronunciadas. Você vai ter que perceber o som consonantal sendo pronunciado. E aí só vai ser considerado um encontro consonantal quando ele aparecer em sequência. Acontece, pessoal, que a gente vai tratar de ser perfeito ou imperfeito, aquela combinação de letras que perfeito fique junto, né? A combinação fique junto, as letras juntas. Ou então, imperfeito, quando as letras se separam na sua sílaba. É isso, certo? Agora, pelo amor de Deus, eu quero que vocês entendam comigo, ó. A gente está trabalhando, galera, acerca de um assunto que muita gente erra. Porque, eu repito, não é pra gente analisar as letras. Desde o início do nosso curso nós já temos falado. O nosso estudo é sobre os sons que as letras proporcionam e não sobre as letras. Tudo bem? Então, quando eu falo para você sobre o encontro consonantal, a gente vai ter que estudar com carinho os sons consonantais que aparecem em sequência. Então vamos fazer aqui um primeiro caso. Ó. Se eu digo para vocês, vamos trazer aqui um nosso exemplo. Se eu digo aqui para vocês acerca do nome problema. E eu vou separar para você, tá? Blema. Observa que quando eu digo pro, eu tenho o som do P e do R pronunciados. Assim como eu falo o ble, para a formação da minha sílaba, eu tenho os dois sons pronunciados. Acontece, pessoal, que eles ficam na mesma sílaba. Por isso, eu garanto a vocês que aqui, vou mudar aqui, eu garanto a vocês que aqui nós estamos diante do encontro consonantal perfeito e de um outro encontro consonantal perfeito. Fácil, né? Tranquilo. Daqui a pouco a gente começa a mencionar os itens que são um pouco confusos, mas eles não devem ser encarados para sempre como confusos. Por quê? Porque a gente já vai ter um direcionamento aqui desde o começo, analisando que tudo aqui é baseado no som. Certo, gente? Então, ó, quando eu falei para você pode ver que para que eu conseguisse formar o som pro, eu tive que usar o som do P, o som do R e o som da vogal O, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tenho um encontro de consoantes, porque as consoantes são pronunciadas em sequência, só que elas não conseguem se separar, certo? Muito bem. Vamos então colocar mais um exemplo aqui, ó. O meu próximo exemplo vai ser na palavra arco. Vejam que na palavra arco, e vejam, vou colocar mais um, na palavra escola. Escola. Eu tenho encontros de consoantes também. Vou te mostrar aqui, ó. Vejam, vou marcar aqui. O encontro de consoante aconteceu aqui, ó, pessoal. Pode ver que quando eu falo a palavra arco, quando eu falo a palavra escola,
Eu estou diante de encontro de consoantes, só que elas ficam em sílabas diferentes. William, como assim? Entende, galera, que quando eu falei esse ranger da garganta que você faz é o som do R. E aí depois vem o co, com a letra C formando a outra sílaba. Então, eu estou dizendo para você que existe encontro de consoante todas as vezes que você consegue pronunciar as consoantes. Isso é encontro de consoante, isso é encontro de consoante. Certo? É isso. Aí você está falando assim, William, mas isso é muito fácil. Tô falando pra você que vai ter um caso que vai ser bizarro, porque tu vai olhar e falar assim, não, isso é covardia. Tem a covardia mesmo. Mas esse é o primeiro momento. Daqui a pouco a gente volta nesse slide e eu vou falar pra você o probleminha que pode acontecer. Então, vou passar no próximo slide. Isso é o encontro de consoantes. Olha o que eu vou apresentar a vocês agora, ó. Dígrafo. Eis uma nova classificação. Senhores, dígrafo não está dentro de encontro de consoantes. Dígrafo não está dentro de encontro de vogais. A gente vai falar de uma classificação à parte, que é o dígrafo. E William, o que é o dígrafo? Vou falar para você, ó. O dígrafo, vamos colocar aqui no vermelhinho. Chumaço vermelho. Ó. Dígrafo é o encontro de duas letras, olha o que eu estou dizendo, que representam um único som. E neste momento eu apresento a vossas senhorias. O que, gente? Um fonema. Professor, o que é um fonema? Você vai anotar assim, ó. O fonema, pessoal, é a menor, olha isso, ó, é a menor unidade possível de som. Ó, pessoal, a gente está trabalhando fonologia. Então é imprescindível que você, sim, saiba o que é o fonema. Você tem que saber o que é fonema, não tem para onde correr. Beleza? Então, quando eu falo para você sobre fonema, você vai pensar a menor unidade possível de som. E por isso eu trago então a vocês aqui a palavra casa para a gente analisar. Aí eu te pergunto, a palavra casa. Pensa comigo. Você está aí, imagina que a gente está na sala de aula, a gente está trocando uma ideia sobre isso aqui, ó. Eu vou falar para você. Diga para mim, a palavra casa tem quantos fonemas? Você vai pensar e vai falar 2. Aí errou. Não são 2. Na palavra casa eu tenho 4 fonemas. 4 fonemas. O que você consegue contar que pode ter o número 2 aqui, pessoal? O número de sílabas. Isso. Na palavra casa eu tenho 2 sílabas. A sílaba K e a sílaba ZA. Aí eu quero que vocês percebam agora. Para que eu formasse a sílaba K, eu utilizei o som do C, que corresponde a um fonema, e eu utilizei o som do A, que corresponde a outro fonema, outra unidade pequena, né, a menor possível de um som. Então, aqui eu tenho 2 fonemas. E na palavra ainda, na sílaba ZA, que eu tenho o SA, e aqui a gente vai ver a representação do som de Z. Nós vamos ver então, pessoal, que eu tenho mais um fonema e eu tenho mais uma vez o A. Então eu tenho aqui mais 2 fonemas. Logo, na palavra casa eu tenho 4 fonemas. Aí você deve estar pensando assim, pô, professor, era só contar a letra, professor? Não. Se fosse só contar a letra eu já teria falado para você, com certeza. Então assim, ó, não é só contar a letra, pessoal. Por quê? Porque existe o tal do dígrafo no meio da brincadeira. O que faz o dígrafo, William? O dígrafo é uma representação de 2 letras que indicam para mim um único fonema, um único som, certo? William, coloca um exemplo aí para eu entender de cara. Vou colocar, vejam esta palavra aqui, ó, chuva. Vejam, na palavra chuva, pessoal, pode ver que o CH, você não fala o som do C, você não fala o som do H, você fala o CH como se fosse um X. Então o CH, pessoal, ele tem um único som. Então eu estou garantindo a você que quando eu falei o CH, eu estou diante de um dígrafo. Ele está bem aqui já mencionado para vocês, ó. Dígrafo, beleza? Então, tá aí, isso é dígrafo. Aí você vai falar assim, William, deixa eu ver se estou entendendo. Tu acha que os caras podem perguntar para mim na prova quantos fonemas tem na palavra? Pode, pô. Os
Os caras perguntam, pô. A única forma que ele tem de perguntar sobre fonema para você é isso aí, na verdade. Por quê? Ele vai perguntar para você quantos fonemas tem na palavra chuva. Aí você, opa, peraí, deixa eu contar. Aí você sabe que o CH conta como um fonema. Aí você vai contar então um fonema para o CH, um fonema para o U, para formar o som chu. Para formar a sílaba za ou vá, você vai ter mais um fonema do V e o fonema do A. E neste caso, então, você acabou de encontrar 4 fonemas. E vejam, havia 5 letras. Então, não é contar letras. A nossa aula não é para contar letras. Mas agora vamos à informação mais importante, pessoal. Quando eu digo a vocês que a gente tem que trabalhar com um dígrafo para entender que ele é um dígrafo consonantal, porque ele vai apresentar um som de consoante, ou que ele vai ser um dígrafo vocálico, porque ele vai apresentar um som de vogal, aí você tem que manjar numa coisa. Se liga comigo, ó. Quando existe o dígrafo consonantal, quer dizer que essas duas letras, que eu já representei aqui o grupo, que pode ser, né, classificado como dígrafo, pode. Quer dizer que essas duas letras só emitirão um único som. E esse som vai ser um som de consoante. E a gente já bateu nessa parada de som de consoante no início. Som dependente. Beleza? Um som que depende de algo do aparelho fonador. Beleza? Agora, Willer, esse dígrafo, esse encontro de vogais pode ser considerado, de letras, pode ser considerado uma vogal? Sim! Aqui está a magia da brincadeira. É isso aqui que a Globo não mostra, meu parceiro. É isso aqui, ó. E eu vou falar para você, ó, que neste momento você tem que saber que a partir de agora, na sua vida, quando o avaliador perguntar sobre sons de vogais, você tem que saber, som de vogal envolve isso. Então, pessoal, a vogal não se resume em A, E, I, O, U. A vogal se resume a todo som livre. Então, eu posso dizer que um an é um som livre e vai se ligando na parada da minha boca de novo. An, E, in, on, Então, neste caso, o que foi que aconteceu? A gente conseguiu unir duas letras para representar um som de vogal. No outro caso, a gente unia duas letras para representar um som de uma consoante. Certo? Vamos então colocar isso aqui na confusão. Vamos fazer um caso, gente. Vou fazer esse caso aqui que eu acho genial para representar. Vamos começar por esta palavra. E eu vou colocar um caso que eu já mencionei no slide anterior e eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. E eu vou colocar essa palavra aqui, ó. Vocês já estão vendo que quando eu tenho a palavra nascer, não é nascer, porque não tem um i aqui e não tem este som, tá bom? Professor, mas eu sou carioca e eu falo nascimento. Pois é, não é nascimento, tá errado, é nascimento, tá bom? Então esse SC que apareceu aqui, galera, conta só como um som de consoante. Ele conta só como nascer, ser, nascer, nascer. Um som só. Agora percebam a diferença do que está acontecendo aqui em escola. Aqui em escola está escrito assim, gente. E já foi o som do S. Có, e eu preciso do som do C para criar a nova sílaba. Você está entendendo a brincadeira da diferença? Então, pessoal, vou garantir a vocês aqui uma coisa. Se liga comigo, ó. Vamos pegar aqui uma canetinha. Quando eu escrevi nascer, essas duas letras, por mais que elas fiquem separadas, isso não me interessa agora. Por mais que elas tenham que ficar separadas, porque elas vão ficar, neste caso, o SC representa um dígrafo consonantal. Por quê? Porque elas emitem um único som. No outro caso, que já havia sido um exemplo nosso, eu vou falar para você, ó. O SC, ele também separa, e isso não é razão para que eu classifique como dígrafo ou encontro consonantal. Sacou? Então você vai entender comigo que o SC, neste caso, é um encontro consonantal. Por quê? Porque a gente está diante de uma situação em que as duas letras foram pronunciadas. E aqui, no dígrafo, a gente vai ver que as duas letras representam um único som. Você entendeu o que pode ser uma pegadinha na sua prova? Mas você não está se ligando da confusão. A confusão ainda está por vir.
Pensa comigo agora num desses casos aqui. Nós vamos falar mais dos outros, mas vamos pensar num dos casos dos encontros vocálicos. Eu quero que vocês analisem comigo a palavra ambulância. Ambulância. Eu quero que vocês pensem na palavra ambulância. A minha pergunta é, eu quero que vocês pensem. Eu já escrevi a palavra separadinha para você já entender a brincadeira. Pessoal, quantos encontros consonantais existem na palavra ambulância? É isso que eu quero que vocês pensem. Só pensa aí, alguns segundinhos antes que eu responda. Pode até pausar o vídeo para você pensar. Na palavra ambulância, quantos encontros consonantais existem? Pois bem, eu vou dizer. Nenhum encontro consonantal. Só que eu vou falar para você aqui, antes desta aula, seria muito difícil de você conseguir entender o que está acontecendo. Porque você vai falar assim, não, essa questão aí cabe recurso. Porque, senhores, na hora que você olha para essa questão, você vai falar assim, opa, o M e o B formam um encontro consonantal. Opa, o N e o C formam um encontro consonantal. Aí você vai falar assim, William, por que não pode ser encontro consonantal? Vou até voltar aqui, ó. Se na outra aula, no outro slide, você falou para mim que o encontro consonantal poderia ser, aqui ó, poderia ser imperfeito ou impróprio e tal, essa parada que separa mesmo a sílaba é diferente. Então, não tô entendendo. Gente, presta atenção. Que quando eu falei assim, ó, vou trazer aqui na outra cor para vocês, ó, caneta, vamos botar aqui no azul, no verde, vamos pintar de verde. Olha só, olha o an. Senhores, é an. Para a fonologia, isso daqui significa isso aqui, ó. Significa isso aqui, ó. É isso que os caras estão enxergando. Quando ele falou o outro an, ele também está enxergando isso, pessoal. Os caras só enxergam um som de vogal. Então você vai visualizar a partir de agora a seguinte situação. Se você consegue ver que ele tem o som de an, en, in, on, que são esses caras aqui, os chamados dígrafos vocálicos, você vai pensar então, pô, cara, se isso daqui, a gramática está falando que é um dígrafo vocálico, então agora eu preciso enxergar esse an como uma vogal. Você vai enxergar o an, as duas letras, como uma vogal. Então, se você conseguir visualizar isso, poxa, eu tô vendo que o an é uma vogal. Então, do an para o B, não tem encontro de consoantes. É isso. Então, você não vai analisar o som, o M sozinho. Você vai analisar o som que ele forma. E o mesmo raciocínio se aplica ao termo à frente. Você entendeu a brincadeira, pessoal? Então, assim, ó. O legal é que você agora tem recurso suficiente para acertar várias questões, pô. Porque se ele perguntar sobre o dígrafo, sobre o encontro consonantal, sobre o encontro vocálico, você já está amassando. Você sabe que a diferença entre os caras é exatamente a ideia do som, certo? Vamos fazer mais alguns. Vou colocar outro aqui na tela. Vou mudar, não gostei desse verde não. Vamos botar o vermelho aqui, que é o mais legal mesmo. Vermelho. Muito bem, pensa então comigo, ó. Na palavra, se eu tivesse a palavra carro, ó, você sabe que o RR, pessoal, ele se separa. Isso aí você aprendeu com a tia Doris Clay, né? Então, esse dígrafo faz com que as letras fiquem separadas. Então, vou falar para você, ó, que na palavra carro, eu só tenho o som de um R para os caras. Só de um R. Então, isso daqui forma um dígrafo, certo? Se eu tivesse, por exemplo, aí toma cuidado, que não é para você decorar isso. E eu já representei que não é para decorar com esses dois exemplos aqui, que o SC está aí. Do mesmo modo, eu falo para cá, pessoal. Eu estou dizendo que esses caras, eles serão dígrafos quando você tiver o som de uma letra só. Tá entendendo? Não é para olhar toda vez que aparecer um AM que você já vai matar dizendo que é dígrafo, não. Porque, por exemplo, se liga na palavra amor. Vou até colocar separadinho para você, ó. A, e foi o som do A. Mor, e vem o som do M unido aos caras. Então, nesse caso aqui, senhores, tem dígrafo não. Por exemplo, na palavra amor, eu tenho 4 letras e eu tenho os 4 fonemas sendo representados. Pelo amor de Deus, não me erra isso.
tá bom? Tipo, na palavra ambulância, que tem 2, 4, 6, 8, 10 letras, se eu tenho 2 dígrafos aqui, ó, pessoal, dígrafo an e o dígrafo an, pô, aí você vai ser inteligente. Se tem 10 letras e tem 2 dígrafos, só tem 8 fonemas. Tem 2 sons a menos. É esse o pensamento, tá bom? Agora, vamos falar de 2 caras aqui, ó, o QU e o GU. Vejam, ó, nem sempre os caras serão dígrafos. Por quê? Porque pode ter casos em que você vai perceber o seguinte, ó, que o U não é pronunciado ou o U vai ser pronunciado. Então pensa, se eu tenho a palavra quero, olha a palavra quero. Pode ver que esse QU, pessoal, funciona como se fosse um K. Quero. Não é quero. Então você não fala o som do U, tá ligado? Então no caso como esse, na palavra quero, que tem 5 letras, eu encontro um dígrafo aqui, ó. E esse dígrafo faz com que eu perca um som. Então são 5 letras e quantos fonemas? 4 fonemas. Sacou? Desse jeito. A mesma coisa com o GU, tá, pessoal? Tipo, guerra. Guerra, eu não falo o som do U. Ó, guerra ainda tem o RR ali, para matar a brincadeira. Certo? Então pronto. Se você conseguir visualizar essa parada que eu tô te falando, de contar como se fosse somente os sons, irmão, tá lindo. Tá lindo. Você vai se dar super bem. Agora, preste atenção no que está acontecendo. A gente já conseguiu entender três situações. Você já conseguiu entender, ó, que nós temos os encontros de vogais que nós vimos no vídeo anterior, né? Que são sons de vogais, e por favor não me erra isso, porque daqui o que a gente vai usar para os nossos conteúdos à frente? Nós vamos usar ditongo aberto, nós vamos usar ditongo crescente, tá bom? Você tem que saber isso daí, ditongo crescente, decrescente. Esses caras todos vão aparecer. O hiato, vai ter a regra do hiato, você não pode vacilar. Tá bom? Inclusive, pessoal, vou até colocar uma coisa, ó. Aqui, dos encontros consonantais, eu digo que é para quem vai fazer mais uma prova tipo de carreiras militares, tá ligado? De EPICAR, ESA, essas coisas assim. Esses caras gostam muito de perguntar essas coisas, tá? O concurso público não é tão esperado, mas é importante que você saiba para quê? Para não errar em outros conteúdos à frente, como por exemplo, ó. Imagina que a gente tenha que trabalhar daqui a pouco sobre acentuação, que isso vai acontecer. E quando eu falo sobre acentuação com vocês, observa que, por exemplo, eu poderia ter... Deixa eu pensar aqui um caso massa. Ó, eu poderia ter um caso como esse, ó. A palavra consegui-lo. Consegui-lo. E eu ter outra palavra, tipo essa daqui, ó. Atribuí-lo. Olha uma coisa que o brasileiro não consegue enxergar. Não consegue enxergar o porquê de no consegui-lo não ter acento e o atribuí-lo tem acento. E eu vou falar para você que tudo aí depende, pessoal, da tua análise daqui. Porque quando eu falo assim, ó, consegui. Tá vendo que esse gui do final, você não fala o U, porque você tem um dígrafo. E você não consegue separar o U do I. Tá entendendo? Ou seja, esses caras aqui formam uma sílaba sozinho. Agora, quando eu falei do atribuí-lo, irmão do céu, você falou o U e você falou o I. O I tem força nesse momento. E nessa situação, se liga, ó, um hiato foi formado. Tá entendendo? Então, o hiato foi formado aqui, a gente vai ver que vai ter uma regra para acentuar o hiato tônico. É isso. É desse jeito. Então, que vai ser importante que a gente conheça todos esses caras aqui. Tu é doido, bicho, tu não tá entendendo não, tu é importante demais. Beleza? Show de bola. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Neste momento aqui a gente finaliza então com a nossa parcela sobre fonologia, certo? O que vai acontecer? Eu vou chamar uma vinheta, a gente vai chamar um novo vídeo e eu vou falar para vocês sobre o estudo da sílaba. Porque tudo isso daqui foi feito para quê? Para que a gente formasse a sílaba. Formamos a sílaba, o que vai acontecer então? A gente vai começar a estudar sobre essa sílaba. E aí eu vou mostrar para vocês sobre tonicidade e tal, para enfim, a gente falar sobre a acentuação gráfica. Beleza? Show de bola. Então, pessoal, ó, muito obrigado por mais um encontro. Espero que você esteja evoluindo. Eu quero que você, sim, consiga unir o seu estudo aqui, pessoal, à prática de questões, que só assim que a nossa aprovação chega. Lembrando sempre que o que passa em concurso público não é o mais inteligente.
que passa o concurso público é aquele que sabe acertar questões. Fechou? Tamo junto. Daqui a pouco a gente volta. Fui!